Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Duas entrevistas exclusivas com especialistas em gestão esportiva. A primeira é com o gestor de futebol Márcio Assis. Logo depois, é a vez do gerente de marketing do Vasco da Gama, Marcos Duarte, falar sobre o assunto. Confira! Olá, estamos aqui com o professor Dr. Márcio Assis, gestor de futebol, que acabou de participar do evento Marketing Esportivo, Desafios e Possibilidades no Futebol. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, prazer. Tudo bom, prazer estar aqui com você. Márcio, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre essa questão da gestão e da governança dentro do futebol, no planejamento estratégico da futebol, que foi o tema da sua palestra. O que diferencia o bom gestor, o gestor de futebol? Qual seria o grande diferencial para esse profissional? Sim, alguns aspectos são fundamentais. Como eu citei na minha fala lá, primeiro a comunicação, né? O gestor ele tem que ter uma comunicação interpessoal, no meu entendimento, acima de tudo. Então, o modelo de gestor do futebol que nós vivemos hoje no Brasil ainda é aquele cara isolado, ainda é aquele cara que chega no clube, vivencia pouco o clube. Por ele não ser um profissional, ele não receber por isso, alguns gestores, ainda existe esse modelo, ele não tem aquele compromisso com o clube, chega, vivencia 2 horas por dia o clube, quando vai. E eu acredito que tem que ser gerido por um profissional. Esse é o modelo número 1. Então ele tem que ter um interpessoal muito interessante. E o outro modelo é ter formação na área de gestão, e de preferência na área de gestão do esporte, que faz bastante diferença. Então essas são as características principais que eu acredito que o gestor tem que ter. Quando a gente fala de gestão de futebol, a gente acaba pensando muito nos grandes clubes. Aqui no Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, mas essa não é a realidade da maioria, né? Qual seria a diferença nesse momento entre a gestão de um grande clube, a gestão de um médio clube e a gestão de um pequeno clube? Qual seria a grande diferença e as grandes similaridades? Uma pergunta difícil e complexa, mas vamos lá. Eu acho que a grande diferença é o número de pessoas que você está lidando. Um clube grande hoje você tem, dentro de uma estrutura, categorias de base e futebol profissional, eu posso contar aqui rapidamente 12 departamentos. Cada departamento bem estruturado, envolve um recurso pessoal muito grande, um recurso financeiro muito grande. O modelo que eu citei ali, a categoria de base do Fluminense, tem um gasto médio nos últimos anos de 12,5 milhões de reais. E tem refletido isso nos jogadores que está trazendo. Formando, né? Exatamente. Para o mercado nacional, estadual, nacional e internacional. O Fluminense se forma realmente para a reposição do elenco para o mercado internacional. Então, um modelo de gestão é um cara que ele é descentralizador, ele tem que ser bem assessorado no clube grande, tem que ter uma característica de ser descentralizador. Por quê? Porque ele lidar em vários ambientes, né? Ele tem que saber, ele tem que ser um headhunter, ele tem que saber alocar pessoas corretas no departamento correto, ver o que não tem o clube e gerar aquele determinado departamento. O exemplo que eu dei ali, o Fluminense não tinha, ele tinha um departamento pessoal, mas não tinha um departamento de RH, um exemplo. Então, vista essa deficiência, nós elaboramos um departamento de RH no Fluminense, que não fica só fechando folha salarial, ele vivencia a reposição de profissionais. Um departamento de RH é extremamente importante dentro de uma organização esportiva. Então, quando você lidar com clubes pequenos, você tem aquele departamento que faz um monte de papel, ou determinados departamentos, poucos departamentos, que realizam um monte de papel. Você vê, por exemplo, o roupeiro ser massagista, você vê o roupeiro ser até o fisioterapeuta, em muitos casos chega a ser engraçado, mas é verdade. Então a gente tem essa diferença. E quando você tem um clube grande, existe a possibilidade
de você ter excelência nos departamentos, profissionais formados, profissionais bem remunerados, e aí eu acho que a coisa flui melhor. Mas eu vejo, independente do clube ser grande, ser médio ou ser pequeno, eu continuo dizendo que o grande problema dos clubes continua sendo a gestão. Enquanto a gente não ter uma visão corporativa, não tratar os clubes como uma corporação, ter atitudes de um ambiente corporativo e ter pessoas qualificadas para gerir as outras pessoas, o futebol brasileiro vai deixar muito a desejar. Você citou aí o Fluminense, né, que se destaca com o CT de Xerém, que se destaca nas categorias de base. E nós temos também o Flamengo, que está crescendo nesse sentido de sanar suas dívidas, né, de ter uma saúde financeira melhor do que dos outros clubes. Isso se deve a uma boa gestão, a um pensamento de futuro, a um planejamento? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Flamengo, de uns 3 anos para cá, deu um salto de qualidade muito grande. O Flamengo hoje não tem um gestor. O Flamengo hoje tem pelo menos 3, 4 gestores e de extrema competência lá. Então isso reflete nisso aí que você falou. O Flamengo está sanando suas dívidas, o Flamengo está investindo corretamente, o Flamengo está buscando projetos incentivados. Isso reflete diretamente no financeiro, no comercial do clube. Então, realmente, a gente já é simbólico. O Flamengo, ele hoje já é uma referência no mercado. Por quê? Porque investiu na gestão. Que dica você daria para quem quer trabalhar com gestão esportiva, para quem quer trabalhar com a gestão de futebol, o administrador, o estudante que está vendo aqui a TV CRA-RJ, que dica você daria? Estude, né? Busque informação, qualifica cada vez mais, porque como eu falei lá há pouco, eu acho que o mercado, ele obrigatoriamente, ele vai absorver essas pessoas que estão se qualificando, porque em médio e curto prazo, o que esses clubes que estão investindo nessa área vão fazer, não só no retorno comercial, a gente vai entender que os outros clubes vão buscar no mercado pessoas capacitadas. Eu acho que a grande barreira ela já foi rompida. Existem modelos de gestão arcaico que a gente vê que enterrou alguns clubes, inclusive no Rio de Janeiro. Mas nós estamos vendo agora, essa revolução ela já começou. As pessoas que têm que estar lá na frente, na gestão de um clube, elas têm que ter competência e formação. No meu entendimento, a pessoa tem que buscar formação, tem que qualificar cada vez mais. É importante dentro do ambiente de futebol você conhecer todos os departamentos. Não só colocar as pessoas certas, mas você ter os departamentos corretos dentro da organização esportiva é fundamental. E o gestor, ele tem obrigação de saber o que faz cada departamento e quais as pessoas que ele vai alocar para tomar conta desse departamento. Então, o gestor tem que ter uma visão totalitária. O gestor tem que ter uma boa comunicação interpessoal e o gestor, acima de tudo, tem que ter formação de gestor, no meu entendimento. Tá ótimo, Márcio. Obrigada pela sua presença. Obrigado tá? Obrigada. E você que quiser acompanhar a palestra do Márcio e todas as outras palestras que tiveram aqui nesse evento sobre futebol, sobre o marketing no futebol, é só acessar a rádio ou a TV do CRA-RJ. Até a próxima. O CRA-RJ inova mais uma vez e cria um aplicativo gratuito para smartphone. Para acessar é muito fácil, basta realizar download do aplicativo disponível para Android e iPhone. Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, você será direcionado para o menu institucional, onde encontrará informações sobre o conselho, casas do administrador, contato por e-mail e telefone.
Agora que você já baixou o aplicativo, não deixe de acessá-lo e saber tudo que o seu conselho vem fazendo por você. CRARJ, inovando sempre. Esse é mais um CRARJ Entrevista e hoje recebendo aqui Marcos Duarte, que é gerente de marketing do Vasco da Gama. Bom dia, Isabela. O senhor participou do evento sobre marketing esportivo aqui na sede do CRARJ. Gostaria de saber quais mudanças no marketing que o senhor vê do esporte antigamente para o esporte atual. O esporte antigamente era um esporte muito mais romântico. Os departamentos de marketing na época tratavam de temas muito não só de uma quantidade menor de temas, mas de temas muito mais simples do que os que são tratados hoje. O esporte hoje é tratado como um negócio no mundo inteiro, seja o futebol, seja os esportes olímpicos, e o marketing hoje precisa ter uma outra visão, um outro tamanho, para a gente poder administrar não só marcas, mas como produtos licenciados, como relacionamento com os torcedores, com as empresas patrocinadoras, enfim. É um trabalho muito mais complexo do que há alguns anos atrás. O senhor é responsável pelo programa de sócio-torcedor. No que essa relação com o torcedor influencia no marketing? Na verdade, o sócio-torcedor no clube de futebol, ele é fundamental para fazer eu diria que uma aproximação e, ao mesmo tempo, uma transformação da relação entre o clube e o torcedor. Ele aproxima porque ele faz com que o torcedor perceba vantagens em participar daquele programa do seu clube de coração. Ao mesmo tempo, ele muda a relação porque transforma este torcedor, que era um simples torcedor de estádio, quando ele ia para assistir ou ele assistia na sua casa, em um cliente, onde você passa, na verdade, na relação de sócio-torcedor a vender um produto, vender um serviço. Tem, obviamente, toda a paixão do futebol, mas a relação começa a mudar. Eu não trato mais ele como um simples torcedor e passo a tratá-lo como um cliente. E aí com os conceitos de empresas, né? De você fidelizá-lo, de você aprofundar a relação, de você estar oferecendo cada vez coisas mais legais para ele, produtos e serviços cada vez mais interessantes. E aí a gente tem que entender nessa relação quem é quem. Tem uns que gostam de uma coisa, tem outros que gostam de outra, tem uns que podem pagar um pouco mais, outros que podem pagar um pouco menos. E aí é o segredo do trabalho de relacionamento, do CRM, que passa a fazer uma gestão dessa relação do sócio-torcedor e de outros segmentos do clube. E existe alguma diferença do marketing no futebol ou no basquete entre os esportes, assim? Não, existe. O marketing, na verdade, conceitos são utilizados em ambos os esportes. Muitas das vezes as propriedades que podem ser utilizadas no basquete são diferentes das propriedades de futebol. Exemplo, no basquete você tem, dependendo da disputa, dependendo do campeonato, você pode fazer adesivagem na quadra. As placas têm tamanhos menores. Você tem a base da tabela que você pode usar, por exemplo, com marcas de patrocinadores. Estou dando um exemplo simples. Por outro lado, no futebol, eu já não tenho essa mesma relação. O campo todo é limpo, as placas têm tamanhos diferenciados, maiores do que as placas de basquete. Então, as propriedades que praticamente são diferentes. Conceitos de ações promocionais dentro do basquete, dentro do futebol, eu posso fazer exatamente as mesmas em ambientes diferentes. Então tem algumas diferenças, mas conceitualmente não. A gente segue a mesma linha independente do esporte. Ok, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado pela participação, obrigadíssimo. CRARJ Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!